uma coisa inimaginável antes desse movimento todo, dessa possibilidade toda, que é uma possibilidade só, não sei se vai se concretizar, mas a união de 3 mulheres que efetivamente não representam ou representam um avanço em relação aos homens e aos velhos coronéis do local. É possível que as 3 se unam com mais um movimento de educação colaborativa lá, que muito importante, chamado Prece, se unam para lançar uma candidatura. Isso era impossível antes desses blogs, que desmoralizaram esses coronéis da política local, esses picaretas. Eu estou dizendo aqui porque foi assim que eu aprendi e conheci esses caras. Eles se mostram mesmo, são descarados, tá? Então, animem-se, cidadãos, animem-se, certo? Vocês têm muito o que fazer. Próximo quem é? Hudson. O meu nome é Hudson, eu sou de Juazeiro do Norte e uma das coisas que eu trabalho lá é um blog, o berro.net. Começou como informativo na escola, aí depois virou um impresso, né, feito em offset, em preto e branco. E devido à turma de amigos que a gente tem, cada um foi para um lugar, a gente resolveu colocar um blog para interagir, a gente trocar ideias e falar do que a gente pensa, né? É o berro.net. E o pessoal falando aqui dessa questão, né, de se mostrar, essa questão política. A gente fez uma reunião no ano passado, às vésperas do aniversário do centenário de Juazeiro do Norte. E a gente pensou em alguma coisa para fazer, né, já que a gente queria participar também das comemorações. Então a gente, coincidentemente, naquele dia, naquela reunião, faltavam 100 dias para o centenário. Então a gente resolveu que todo dia ia fazer uma postagem relacionada a Juazeiro do Norte, sobre Juazeiro, enfim. E devido à dinâmica da gente, trabalhos, estudos, família, a gente tinha uma certa dificuldade de produzir esse conteúdo. E a gente falava sobre reisado, sobre política, sobre um besterol qualquer. E teve uma situação que me marcou muito, porque é o seguinte, a gente tanto falava coisa boa, né, coisas boas sobre Juazeiro, como também pegava no pé com relação às coisas ruins. E teve uma postagem que eu achei que não ia reverberar tanto, que foi uma sobre, o título é assim, o Monumento da Besteira, que no meio da Praça Padre Cícero tem um banquinho, tem um banquinho, sei lá, uma coisa que foi construída lá, mais ou menos 60 centímetros de altura, que tem uma pedra de mármore, e tá lá só para atrapalhar. A única serventia que a gente viu até hoje foi um camarada se pintar, né, aqueles homens metálicos, e ficar lá durante 1 hora. E um texto com poucos caracteres, a gente perguntou para que serve isso, né? Um tamborete de anão, mesa para jogar xadrez, derruba cego e tal. E a gente postou, né? Você dê a notícia, você dê o seu resultado e tal. E aí linkei com o Twitter e com o Facebook e isso teve vários compartilhamentos. E uma das coisas que me chamou a atenção foi porque a mulher de minha esposa, aliás, mulher de minha esposa não, desculpa, uma amiga de minha mulher estava dizendo que eu disse, rapaz, teve uma confusão enorme lá em casa e tal. E o que foi? Não, porque meu marido, não vamos editar isso errado, o marido dessa criatura brigou com o primo dela. Esse primo dela é funcionário da prefeitura, trabalha na assessoria de imprensa. E o primo desse cara já tinha trabalhado em outras administrações, então politicamente eles não se batem. Aí então teve uma reunião de família, eles brigaram lá por conta dessa postagem. Aí começou uma confusão e tal, aí a minha esposa começou a rir e disse, não, foi meu marido que colocou e tal, só peça pra ele não fazer mais isso não, que ia dando morte lá, intriga entre família e tal. E eu fiquei meio receoso com relação a outras postagens, porque de certa forma depois dessa eu recebi não uma ameaça, mas um toque, um se ligue de tenha cuidado, não é por aí que você deve ir. E eu pensei que pela minha saúde, né, pela minha integridade física, devido a outras situações de ver ameaça de morte, de ver algumas condições, eu pensei, cara, eu tenho 3 filhos, né, tenho uma família, tenho um futuro pela frente, então eu vou parar com essa parte de denúncia, apesar de gostar disso aí. Mas hoje eu estou, assim, instigado, né, estou sendo instigado a retomar, não sei de que forma ainda, vou estudar, mas eu estou achando interessante isso. Aí era essa minha fala.
bandidos mais perigosos da região a gente coloca. E eu vou dizer para você o que eu disse no ar na rádio. Quando me ameaçavam, mandavam pelo Fale Conosco lá do Iguatu.net, eu recebia as ameaças, automaticamente eu passava para o delegado, não me assustava. É difícil, cada um reage da forma que você possa imaginar. Mas eu vou dizer aqui que eu disse no ar. Nenhum instante não vou parar. Eu não vou parar. Lá a gente tem um combate muito forte em ajudar a polícia na busca de bandidos. Recebemos muitas denúncias. Nós fizemos lá o Comandante Online, o que é um sistema onde as denúncias chegam e vai exatamente para o e-mail do comandante da Polícia Militar lá do batalhão, automaticamente. Muita coisa aconteceu exatamente de tráfico, redes de pedofilia, muita denúncia que a gente recebe e são muitas as ameaças. Não para. Agora, cada um tem um jeito de agir nessa forma, assim, eu acho que tem que ter muita coragem. Eu acho que o caso que você falou aí da sua cidade, o que o Perdigão falou aqui, o blogueiro, ele faz o diferencial. Exatamente, é uma doação que você faz. E a partir do momento que você começa a fazer a diferença e passa a ser visado, aí começa exatamente as ameaças. Então tem que ter muita coragem. Eu acho que todos que são blogueiros, eu sou fã, assim, porque quando eles fazem um trabalho pela sua cidade, além de levar imagens, leva suas denúncias, é um ato de amor, um ato de doação, um ato de coragem. Então eu acho que não recue não, vá para cima mesmo e vá até o final. Deixa eu acrescentar um dado, João, e eu sei como é lá, apesar do ponto de vista do próprio gestor, que é tido como um gestor moderno do ponto de vista de realização, mas é um coronelismo, não sei se melhorou agora, mas é terrível, de ir pro pau mesmo, de bater, de agredir, tem várias histórias no passado, não sei como é que está hoje. Mas isso é uma realidade muito forte, não é só no interior não, no interior é mais grave, né? Como a Sabrina sabe aí, porque a gente está mais próximo e tal, né? Então o controle é maior, a dependência da população é muito maior. Então você tem situações, por exemplo, vou dar um exemplo lá do meu interior, que a gente tem, eu tenho um blog pessoal, que é a questão ambiental, e tem um blog lá na cidade, que é o da rádio. amliberdade.com.br ou rádio amliberdade.blogspot.com. E morreu o ex-prefeito ano passado, né? Então quando morre alguém, né, até os adversários baixa a bola e tal, isso é normal. Mas a situação, o medo é tão forte na cidade de desagradar o prefeito, que, por exemplo, a turma postou no blog voto de pesar, né, os pêsames como anônimo. Você imagina, de fato, essa questão do interior, como ela é complicada, né? E que envolve até realmente a ameaça física e tal. Agora também eu aprendi uma coisa, dessa militância que eu faço desde menino. Aprendi uma coisa, se você recua no primeiro momento, morreu. Pode desistir, porque aí morreu, acabou. Exatamente, tem que partir para cima. Se ele sentir que você recuou... Bom dia, pessoal, eu sou a Essia, sou da cidade de Saboeiro e também tenho a felicidade de ser blogueira. E eu entrei na blogosfera assim de uma forma muito inusitada. Como é o nome do meu blog? O nome do meu blog é Saboeiro Existe. Então eu senti a necessidade de mostrar para o Ceará e para o mundo que existia uma cidade chamada Saboeiro, que é uma das cidades mais antigas do Ceará, certo? E era uma cidade praticamente parada no tempo, desconhecida. Quando a gente falava, sou de Saboeiro, as pessoas, onde é que fica isso? Então eu senti essa necessidade de mostrar, até mesmo pela angústia, que é uma cidade que tem uma história política massacrante. Então o meu blog ele tem um cunho político muito forte, não é restrito só à política, é um blog onde eu reforço a cultura, as belezas naturais da minha cidade, notícias da região, notícias do estado de maneira geral. Mas é um blog que hoje eu tenho a felicidade de já ter mais de 250 mil acessos. Eu tenho a honra assim, de grandes nomes da blogosfera acessar diariamente o meu blog, como o próprio Alex Santana ontem me dizia, Essia, eu tenho a rotina diariamente de acessar o seu blog. E como ele, tantos outros que me enchem assim de orgulho. O meu blog já foi destaque naquele programa Riquezas do Ceará, né? Então eles foram fazer uma reportagem lá e já conheceram a cidade através do blog. Hoje a gente tem profissionais lá que estão trabalhando, que fixaram residência, que tomaram conhecimento da cidade através do meu blog. Então é uma satisfação muito grande e essa experiência está me levando de encontro a conhecer pessoas assim do meio, assim, me tornando amigas de pessoas como o próprio Alberto, que já é a terceira vez que a gente se encontra, né?
E eu tive, é tão gratificante quando a gente se encontrou no congresso que aconteceu em Iguatu. Ele me falou assim: você me deu sorte, porque eu fui a primeira pessoa a comprar o livro dele no primeiro Web4. Diz: você me deu sorte, eu vendi todos os meus livros naquele dia. Então você ser reconhecida é muito importante. Para quem vem assim do anonimato, eu não tenho formação jornalística, mas graças a Deus sou muito bem aceita. E tanto é que eu estou envolvida no movimento de realizar encontros de profissionais de rádio, televisão e blogs em todo o interior do estado do Ceará. Oficialmente eu não sou ligada à SED como sócia, né, que é a Associação de Jornalistas, mas a gente vem realizando esses encontros. Inclusive, já agora no próximo dia 5 de maio, vai acontecer um encontro na minha cidade. Então a gente reúne cerca de 350 profissionais, autoridades políticas, e faz uma discussão tanto das demandas dos municípios, como de questões ligadas à nossa categoria, né? Então é uma satisfação grande. Quero convidar vocês, quem puder estar presente em Saboeiro no próximo dia 5, será uma satisfação muito grande, tá certo? E foi um prazer participar, tá bom? E tem um ônibus saindo gratuito aqui de Fortaleza, hospedagem, alimentação, tá bom? Bom dia, eu me chamo Mike Lucas, sou estudante do curso de jornalismo. E logo nas primeiras semanas do curso, né, eu convoquei todo mundo da sala para que a gente criasse um blog, para cada um fosse lá e semanalmente escrevesse, né, uma opinião sobre o curso, sobre para a gente praticar mesmo, né, o que futuramente a gente vai exercer, né, a nossa profissão. O que foi que eu percebi, né, e até me envergonho vendo aqui pessoas que nunca foram à universidade, né, fazer o curso de jornalismo, que tem um blog e que tem lá o interesse de postar, né, e assim, que estão atingindo um público, né. E esses meus colegas, né, estudantes de jornalismo, que eu acho que era para eles terem a obrigação de fazerem um blog, porque um blog é de extrema importância para quem quer praticar, né, escrever bem, e principalmente para quem quer atingir um público, atingir um ideal, que é falar sobre um assunto, né, e abordar um fato. Aí ninguém se disponibilizou e foi o que aconteceu. Eu criei, junto com um amigo, um programa chamado Paradise Students, que tem o objetivo de anunciar tudo o que está acontecendo no campus. O que foi o que aconteceu? Nós tivemos uma receptividade muito grande dos próprios estudantes do curso de jornalismo, publicidade e até outros cursos, porque a TV da nossa universidade não abrange o que a gente está abrangendo. O que é que a gente faz? A gente está anunciando congresso da psicologia, da medicina, sem saber, né, que isso estava servindo de alguma coisa, porque, por exemplo, um congresso de psicologia sobre polis, né, que servia demais para os estudantes de jornalismo, né, que queriam se interessar futuramente em ser colunistas, né, sobre saúde, e a gente recebeu um elogio muito importante, né, de uma coordenadora do Intercom, né, que é um dos maiores congressos da comunicação que vai acontecer esse ano na minha universidade, né, do dia 3 a 7 de setembro, e ela falou assim pra mim, sabia que eu fiquei muito orgulhoso de ti, que tá no primeiro semestre, 3 meses de faculdade, e já tem um programa com o intuito de levar informação às pessoas da própria universidade, sendo que a TV da sua universidade não tá fazendo isso, né, e eu fiquei muito feliz com isso. Tento semanalmente, ou então de 15 em 15 dias, tá fazendo uma postagem, fazendo uma gravação, para que as pessoas da universidade, elas, principalmente os meus colegas, né, eles tenham um intuito maior, que é informar, né, e eu parabenizo, né, eu sou muito orgulhoso de estar participando do Web4, vendo pessoas que são blogueiras, né, o Voltário, já sempre acesso o blog dele, e é isso. Valeu, Maicon. Alguns aqui já me conhecem, eu sou o Jamerson Igor, eu sou editor do Gazeta Cearense e também sou um dos editores do blog da Dilma, né? O @Jamerson_Igor, por favor siga que será seguido. Então, eu me senti tocado na fala do Alberto, né? Quando fala de Pentecoste, o caso lá de Pentecoste é surreal. Não sei se alguns companheiros do Nordeste do país, né, sofrem o que a gente sofreu, o que a gente sofre lá em Pentecoste. Por exemplo, eu mesmo, com 16 anos de idade, né, o ano passado eu sofri perseguição política, eu fui expulso de casa, né, minha mãe não fala comigo, minha irmã não fala comigo, né, alguns familiares meus não falam comigo, né, por causa da minha questão política. Quem não lembra, né, do meu vídeo lá no primeiro Web4, lá no Cuca da Barra, falando literalmente que o prefeito de Pentecoste não sabe abrir um computador, né? E em uma reunião com o secretariado, com alguns professores, ele foi me criticar, e pobre, muito infeliz, né, analfabeto,
Ele perguntou pro secretário, Cleiton, como é o nome daquele negócio do Jamerson? Cleiton, blog. Ah, pois é, o blog do Jamerson. Né? Só para você ver o nível educacional do nosso gestor, certo? O nosso outro companheiro, Raimundo Moura, foi perseguido, foi chamado lá na Câmara, tal. Foi feito BO, o Moura fez BO contra o prefeito, mas infelizmente, né, como é uma autoridade máxima, um procurador e a juíza, infelizmente, são reféns, aliás, não são reféns, são coligados, né, ao prefeito. Essa era a minha fala, né, e gostei muito desse painel, né, falando sobre a realidade do interior do nosso estado, do nosso país e o IFEM aqui do nosso estado, porque eu sofro muito, né? Eu moro com meus avós, agora estou morando aqui com alguns amigos em Fortaleza, né? Que desde o ano passado resolveram me ajudar, então vamos para a luta, companheiro, e essa é a força da blogosfera nacional. Obrigado. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulinho Neto, eu sou da Rádio Mais FM de Iguatu, uma rádio educativa. E eu tenho visto com muita preocupação, porque o lado bom da internet todo mundo sabe qual é. O lado ruim todo mundo também sabe qual é. E aí, qual é aquele que nós vamos utilizar, cada um faz sua escolha. Mas eu vejo assim com muita preocupação, porque não por eu trabalhar hoje numa rádio educativa, que tem de uma certa forma colaborado muito com a comunidade, né, abrindo os espaços, aqueles espaços que não existiam, por exemplo, em rádios convencionais, que geralmente tem um dono, que tem um manda-chuva, que tem um chefão. E a Rádio Mais FM do Iguatu fez agora no dia 1º de abril, no dia da mentira, 5 anos. E a gente tem tentado se caracterizar como uma rádio realmente educativa. Não só no ar, né, na frequência que nós temos lá, 106,1, mas como também no site criado pela emissora, que é um site aberto a todos. Hoje na Rádio Mais FM a gente tem como prioridade ouvir todo mundo, não importa se é o prefeito, não importa se é a oposição, não importa se é a comunidade. Nós devemos hoje satisfação, na verdade, a gente tem sempre dito isso, ao povo, que é quem, na verdade, quem faz com que a rádio exista. Então, assim, eu queria que quem é dono de blog, quem realmente trabalha com isso, pudesse avaliar a seguinte situação. Os políticos, eles não são bobos, eles são espertos e vão tentar se aproveitar de todas as formas desse novo mecanismo que são os blogs, que são os sites. Eles não são bobos. A gente já passa, por exemplo, no Iguatu, por determinado tipo de situações em que todo dia tentam jogar uma casca de banana pra gente escorregar. E a gente sempre ali tentando se manter na linha, tentando se manter equilibrado, ouvindo todos, denunciados e denunciantes, né? Justamente querendo quebrar aquele tabu e que, infelizmente, alguns veículos de comunicação só abrem espaço para os seus donos, não dando a oportunidade que a outra parte seja ouvida. Então, assim, eu tenho muito medo de que a gente, com esse poder que hoje nós temos nas mãos, que são os blogs, que são os sites, né? A gente acabe também ficando tendencioso da mesma forma que existe hoje aí a comunicação tradicional. Hoje nós somos talvez a bola da vez, né? E esses caras, esses políticos, às vezes inescrupulosos, eles não vão ter nenhum senso, nenhum bom senso que eles não têm na verdade, de não querer usar a gente para trabalhar de alguma forma, talvez, para eles, né? Então, só assim, abrindo esse parênteses, só um minuto, Pedrigão. Para o desafio da gente não cair nessa armadilha. Nós não podemos ser nem melhores e nem piores, mas não podemos ser iguais a eles. Porque é disso que nós estamos querendo sair, né? O tradicional já existe. Agora, se a gente não abrir o olho, a gente também pode cair nessa armadilha que é muito séria, né? Nós temos o poder nas mãos. Então acessem, se vocês puderem depois, maisfm.com. São 6 milhões de acessos em 4 anos de site. Tem de tudo dentro do site, na verdade, né? Da cultura à política, à polícia.
Nós vamos ter. Então é só abrir esse parênteses para vocês refletirem, né? O poder está nas nossas mãos, mas tem que ter muito cuidado com esse poder. Para as pessoas que não se conhecem, não se veem há quantos anos, e foi através do nosso site, de tantos sites por aí, que pediram ajuda. Olha, há 25 anos que eu não vejo meu irmão, há 30 anos que eu não vejo um tio meu, que é a única pessoa que eu tenho de contato aí, que nós fizemos essa ponte também. Então, são coisas que a gente tem que pensar também. Ajudar vidas, de todas as formas. É uma ferramenta importante. A gente está falando muito da questão da política, da questão da policial, do atrito mesmo, mas voz em prioridade. Como posso melhorar a qualidade de vida do meu município? É importante, mas ajudar vidas. Porque quando você coloca, por exemplo, a DAS, o blog Saboeiro ou de Pentecoste, aquele cidadão de Pentecoste, Saboeiro, que está há mais de 30 anos sem ir no município, ele mata a saudade, cara, observando uma foto, um vídeo. Pra gente que está aqui é algo normal, mas para quem está fora deve ser um momento emocionante. Então é muita responsabilidade que tem, e eu acho que é essa linha que a gente tem que pensar também nesse segmento. Usar a tecnologia de qualquer forma para ajudar vidas, salvar vidas. Por aí também, tá bom? Olá, eu sou o Thiago, eu sou do Rio Grande do Norte, faço parte do Blogueiros Progressistas do Rio Grande do Norte. E a gente tá visitando, trabalho com assessoria de comunicação para alguns sindicatos, e sou militante virtual. Achei o tema da mesa muito bom. A gente lá no Rio Grande do Norte, a gente tem um problema muito sério. A gente está tentando criar vínculos, laços, comunicações com o interior do estado. Eu sou de Natal e ano passado a gente viveu um momento em que, através das redes e mídias sociais, se chegou a ocupar a Câmara de Vereadores por 11 dias para pedir que o município, a gestão municipal, fosse investigada. Ao mesmo tempo em que se ocupava em Natal a Câmara Municipal, se articulou pelas redes e mídias sociais uma outra ocupação, essa que durou 21 dias em Mossoró, aqui pertinho do Ceará, no Diretório Regional de Educação. A gente teve vários desdobramentos a partir desses movimentos Ocupare, que a gente teve no Rio Grande do Norte. A gente teve tuiteiro que foi processado por criticar político e que células do Anonymous atacaram o site do vereador, do político que tinha processado o rapaz. Houve pressão popular através das redes e mídias sociais por causa desse fato, e o político foi condenado a 6 anos e a perder o mandato. A gente tem um problema muito sério lá no Rio Grande do Norte. Nos últimos 2 anos nós tivemos 2 blogueiros assassinados, 2 blogueiros do interior. A gente teve o caso do F. Gomes, da cidade de Caicó, da região do Seridó, que fazia um jornalismo comunitário e estava falando sobre alguns comerciantes que estavam tomando medidas higienistas contra moradores de rua. E ele foi assassinado. O seu assassinato não foi solucionado ainda. Nós tivemos ano passado, no último dia que nós estávamos na ocupação da Câmara Municipal, próximo a Mossoró, na cidade de Serra do Mel, o blogueiro Edinaldo Filgueira foi assassinado. O Edinaldo, ele foi fundador do primeiro jornal da cidade, foi ele que levou o provedor de internet, que fez a primeira lan house, e ele era militante da comunicação ao ponto de ser blogueiro, de distribuir jornal e de subir nas casas das pessoas para instalar as antenas de rádio. Ele fez uma enquete no blog dele se a população estava de acordo com a gestão da educação, e foi ameaçado de morte e foi assassinado com 3 tiros. Entre os assassinos, 3 são parentes, são primos do prefeito da cidade, do PSDB, Bibiano. Então a gente precisa fortalecer os laços, fortalecer a comunicação, porque eu sei que existem diferenças entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, mas nós somos vizinhos, nós não somos tão diferentes. E até um debate para ser aberto para o encontro que nós vamos ter em Brasília ir além da proteção jurídica, porque muitas vezes os blogueiros têm a sua proteção pessoal, a proteção pessoal da sua família ameaçada por sua militância na comunicação. É isso.
É tiagoaaguiar.blogspot.com. Da nossa desconversa aqui, da nossa desconferência. Eu estou muito emocionado, estou muito satisfeito, faço assim um balanço pessoal que eu acho que deve ser também um dos meninos. Uma pena que não é o dia todo, mas eu acho que a gente tem toda a possibilidade de repetir isso nos lugares onde a gente atua, como o Mike citou aqui na faculdade, e o encontro lá de Saboeiro, e bom, em qualquer lugar físico, real ou virtual. Quer dizer, esse é um tema que eu imagino que a gente deveria sair daqui com a motivação, ou até mesmo com a obrigação civil, cidadã, de replicar, de pautar. Então no bar a gente pode conversar de futebol, mas pode conversar sobre democratização da comunicação, sobre a apropriação das mídias digitais para construir cidadania ativa, democracia participativa. Tá? A gente pode pautar isso nas escolas, no trabalho, em todos os lugares. Eu sou, por exemplo, uma pessoa, não é que eu seja modelo, mas é uma coisa que me ocorre fazer, é ser voluntário em qualquer palestra, em qualquer lugar. Eu tenho viajado gratuitamente, como foi para Iguatu, como pode ser para Saboeiro, qualquer lugar. Vamos, é minha obrigação. É minha obrigação. Se eu quero mudar o meu país, eu tenho que mover pedras. E essas pedras às vezes estão dentro da gente. Eu repito esse conceito, certo? Então vamos fazer pequenas coisas que vocês nem imaginam, tem grande significado. Vamos construir. A gente já tem a ferramenta, vamos se apropriar da ferramenta, tá? Então com essa fala eu deixo aqui uma mensagem de muito obrigado, fiquei muito satisfeito, estou muito emocionado e passo a palavra para os colegas que foram convidados também para facilitar o grupo. Eu acho o seguinte, pessoal, o encontro foi fantástico. Para finalizar, uma ideia também, viu, Perdigão? Você foi que desse pontapé lá em Iguatu. Eu acho que nós blogueiros precisamos de uma associação, tá certo? Tem de jornalistas, não tem de radialistas. Os blogueiros do Ceará precisam também. Então vamos lançar essa ideia aí, um blogueiro puxa aí que a gente vai junto também. Eu acho que está na hora da gente se organizar. Sem ter uma referência, é um bando, fica perdido. E um grupo precisa de uma referência, uma associação para que possa nos representar diante das entidades, das instituições. Então, é uma dica. E frase, gente, que a gente pode passar, Perdigão, no momento desse Atenção, aqui, é que temos que ter muita coragem em tudo que fazemos. Pedimos a compreensão de Pense todos, sempre em utilizar a internet. Eu acho que dessa forma... Só uma gentileza, um instantinho só. Sempre faça tudo com muito amor, com muito carinho, tá certo? E o resultado final, através da internet, dessa ferramenta fantástica, podemos ajudar vidas. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Utilize sempre essa ferramenta em ajudar, denunciando o que possa estar de errado na sua cidade, combatendo algo que possa estar errado realmente, mas no final, vamos sair da inércia e salvar vidas, ajudar vidas. Eu acho que é por aí o caminho, tá bom? @Fala Perdigão, eu consolido isso e mando para a organização. @Fala Perdigão, você manda a sua frase. Se você colocar uma frase lá, eu já vou saber. Você dizer, a minha frase é não. Bota lá a tua ideia. O que é que você leva ou o que é que você quer deixar? Só um minutinho. Ok? Vou dar só a minha frase para você. Pessoal, parabenizar o blog da Dilma, o Perdigão, o Daniel, o Jamerson também. A frase é o seguinte: as mídias sociais, elas não são uma revolução tecnológica apenas, elas são, mas elas são essencialmente humanas. Então não esmoreçam, entendeu? Continue lá em Saboeiro, continue em Iguatu, não esmoreçam. Porque o que as pessoas que estão no sentido contrário querem é isso. Não esmoreçam e continue a luta, independente da sua ideologia. Nos transportam para além das fronteiras sociais. São estradas virtuais, são as linhas do progresso, retrocesso, eu confesso, não dá mais. Novos tempos vamos ver, muito mais podemos ser. Banda larga para todos, é o que todos querem ter. É o novo amanhecer, é o ápice do progresso, do sucesso econômico, pode crer. Megas e megabytes de informação,
gigabyte de informação. Transformo em giga o destino da nação. Brasil é um gigante adormecido, que desperta a cada instante para ser reconhecido, para dar pão a quem tem fome, para cuidar do excluído e marcar um gol de placa de país desenvolvido. Megas e megabytes de informação. Transformo em giga o destino da nação. Megas e megabytes de informação. Transformo em giga o destino da nação. Brasil gigante, gigabyte, fibra ótica é o que te move. Brasil gigante, gigabyte, fibra ótica é o que te move. Brasil gigante.